Jesus de Nazaré é uma figura central na história da humanidade, e não estamos aqui discutindo o fato se essa história é ou não verdadeira. O fato é que, até mesmo o calendário, da maioria dos países no mundo, são baseados na data de seu nascimento. Seu impacto no mundo vai muito além do cristianismo, alcançando áreas como filosofia, ética e cultura. Embora muita gente conheça as partes mais importantes da vida desse homem incrível, existem muitas outras histórias e detalhes menos conhecidos que deixam a compreensão dele mais profunda. Neste documentário, exploraremos 17 fatos pouco conhecidos sobre Jesus que ajudaram a moldar o mundo em que vivemos. Jesus, o apelido de infância. Apesar de ser geralmente chamado de Jesus Cristo, esse nome é uma combinação do seu nome quando criança, Yeshua, ou Joshua, com o seu título messiânico, Cristo, do grego, que significa ungido. É crucial compreender que Cristo, de fato, não constituía parte do seu nome de família, mas sim uma designação religiosa que remete ao Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Yeshua era um nome comum na época e cultura judaicas. O nome Yeshua significa Yahweh é salvação, ou Deus é salvação, refletindo a crença de que ele era o Salvador messiânico. O termo Cristo começou a ser amplamente associado a Jesus após sua morte e ressurreição, quando seus seguidores passaram a vê-lo como o Messias prometido. Assim, Jesus Cristo é uma denominação que une seu nome pessoal com seu papel como Messias, destacando sua relevância religiosa. Entender a origem de seu nome de infância, Yeshua, nos conecta à sua herança judaica e nos lembra que ele era um indivíduo real que viveu em um contexto histórico específico, antes de se tornar uma figura religiosa de alcance global. É uma parte fundamental de sua identidade e história. Jesus, o artesão. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus era conhecido como um carpinteiro. Esse fato é mencionado no Novo Testamento da Bíblia em passagens como Mateus, capítulo 13, versículo 55, que diz: "Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas?" Essa referência revela que a profissão de carpinteiro era uma parte fundamental da identidade de Jesus antes de sua vida pública como pregador e mestre. A palavra grega usada para descrever a ocupação de Jesus é tekton, que pode se referir tanto a um carpinteiro que trabalhava com madeira quanto a um construtor que trabalhava com materiais como pedra e tijolo. Portanto, Jesus pode ter se envolvido em várias atividades de construção, incluindo trabalhos em madeira e talvez até mesmo na construção de casas. A profissão de carpinteiro de Jesus é importante por várias razões. Humildade. Jesus escolheu uma profissão comum e manual, o que demonstra sua humildade e identificação com as pessoas comuns. Conexão com a criação. Sendo carpinteiro, Jesus tinha uma ligação próxima com a criação e o trabalho manual, o que pode ter influenciado seu uso frequente de comparações ligadas à natureza em suas palavras de ensinamento. Preparação espiritual. Sua vida como carpinteiro pode ter preparado Jesus para seu ministério, oferecendo lições de paciência, trabalho árduo e cuidado na criação. Que Jesus era um carpinteiro antes de se tornar uma figura religiosa importante destaca sua humanidade e a simplicidade de sua vida anterior, antes de assumir seu papel como líder espiritual e Messias. Isso também reflete a ideia cristã de que Jesus veio para se identificar com as pessoas comuns e suas experiências diárias. Jesus e seus irmãos. A referência aos irmãos de Jesus na Bíblia gera curiosidade sobre sua família e como eles conviviam. Os evangelhos mencionam claramente esses irmãos em diferentes partes. Por exemplo, em Mateus, capítulo 13, do versículo 55 ao 56, encontramos a seguinte passagem: "Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não estão todas as suas irmãs conosco?" Essas referências a irmãos de Jesus têm sido motivo de debate e interpretação ao longo dos séculos. Existem várias teorias e entendimentos sobre quem exatamente eram esses irmãos. Irmãos de sangue. Algumas interpretações tradicionais afirmam que esses eram irmãos biológicos de Jesus, filhos de Maria e José depois do nascimento de Jesus. Parentes próximos. Outra interpretação sugere que esses irmãos poderiam ter sido parentes próximos, como primos, e o termo irmãos era usado de forma mais ampla na cultura da época. Filhos de José de um casamento anterior. Outra teoria é que esses irmãos eram filhos de José de um casamento anterior, e Maria era sua madrasta.
Independentemente da interpretação, a menção de irmãos de Jesus destaca a importância da família em sua vida e contexto cultural. Além disso, a figura dos irmãos de Jesus também levanta questões sobre a natureza de sua própria divindade e humanidade. A teologia cristã tradicional enfatiza a virgindade de Maria e a concepção milagrosa de Jesus, o que levanta desafios para a interpretação das passagens que mencionam seus irmãos. No final das contas, a questão dos irmãos de Jesus ainda é debatida por acadêmicos e teólogos, mas, independentemente da interpretação, nos proporciona uma visão intrigante sobre a complexidade da história e da família de Jesus. Conhecimento em outros idiomas. Outro aspecto interessante e muitas vezes pouco conhecido sobre Jesus é sua provável habilidade em falar vários idiomas, além do aramaico, sua língua materna. Embora o aramaico fosse a língua comum na Judéia e na Galileia na época de Jesus, outras línguas desempenhavam papéis importantes em sua vida e contexto histórico. Aramaico. O aramaico era o idioma comum de Jesus e daqueles que viviam na mesma época. É provável que ele o utilizasse para conversar com as pessoas em sua região. Hebraico. O hebraico era a língua da religião judaica e dos textos sagrados, e Jesus provavelmente a entendia bem, já que frequentava a sinagoga e ensinava nas escrituras hebraicas. Grego. Dado o domínio cultural do Império Romano, o grego era amplamente utilizado como língua franca em muitas partes do Oriente Médio. É possível que Jesus também tenha tido alguma compreensão do grego para se comunicar com pessoas de diferentes origens. Saber falar diferentes línguas poderia ter sido útil para Jesus em sua missão de ensinar e pregar, permitindo-lhe se comunicar com diversas pessoas. Além disso, sua capacidade de falar diferentes línguas reflete a diversidade cultural e linguística da região onde ele morava. O fato de Jesus conhecer diferentes idiomas também ressalta a complexidade de seu contexto histórico e cultural. Sua capacidade de se comunicar em diferentes línguas pode ter contribuído para a disseminação de seus ensinamentos e sua mensagem transcultural, que eventualmente se espalhou pelo mundo. É um aspecto intrigante da vida de Jesus, frequentemente negligenciado. Discípulas mulheres. Um aspecto menos familiar da história de Jesus é que ele tinha seguidoras mulheres que desempenharam um papel importante em seu ministério. Apesar de a história cristã tradicional destacar principalmente os 12 apóstolos homens, os evangelhos também falam de várias mulheres que seguiram Jesus e o ajudaram de diferentes formas. Aqui estão algumas discípulas femininas notáveis. Maria Madalena. Maria Madalena é uma das discípulas femininas mais conhecidas de Jesus. Ela é mencionada nos evangelhos como uma mulher que foi curada por Jesus e depois se tornou uma de suas seguidoras mais fiéis. Ela é frequentemente chamada de Apóstola dos Apóstolos, devido à sua importância após a ressurreição de Jesus. Joana, a esposa de Cusa. Joana é mencionada em Lucas, capítulo 8, versículo 3 como uma mulher que seguiu Jesus e o apoiou financeiramente junto com outras mulheres. Susana. Susana é mencionada na mesma passagem de Lucas como outra mulher que acompanhou Jesus e seus discípulos em sua jornada. Salomé. Ela é mencionada em Marcos, capítulo 15, versículo 40 como uma das mulheres que estava presente na crucificação de Jesus e que o seguiu durante seu ministério. Maria e Marta. As irmãs Maria e Marta de Betânia também são mencionadas nos evangelhos como amigas de Jesus. Maria é conhecida por sua disposição de aprender com Jesus enquanto Marta estava ocupada com as tarefas domésticas. A existência dessas mulheres como seguidoras de Jesus vai contra as regras sociais daquela época, em que as mulheres geralmente não tinham um papel público importante. Isso mostra como Jesus ensinava e atraía pessoas de todos os gêneros de maneira inclusiva e igualitária, sem fazer distinção. O papel fundamental que essas mulheres tiveram na vida e missão de Jesus é algo que muitas vezes passa despercebido, destacando a relevância da diversidade entre aqueles que o seguiam em sua mensagem de amor, perdão e salvação. Influência judaica no pensamento de Jesus. A conexão com a tradição judaica moldou profundamente a maneira como Jesus pensava, e isso é fundamental para compreender sua vida, ensinamentos e o contexto em que viveu. Jesus era judeu e viveu em uma sociedade judaica muito religiosa e culturalmente diversa no primeiro século, na região da Judéia, que era uma província romana. Aqui estão alguns pontos que destacam a influência judaica em seu pensamento. As Escrituras Sagradas. Jesus estava profundamente familiarizado com as Escrituras hebraicas, que compõem o Antigo Testamento da Bíblia cristã. Ele frequentemente citava as Escrituras e usava histórias e ensinamentos do Antigo Testamento para ilustrar seus próprios ensinamentos.
A sinagoga. Jesus ia sempre à sinagoga, onde lia e ensinava as Escrituras. Isso era muito importante na vida religiosa dos judeus naquela época. Festas judaicas. Jesus observava as festas judaicas, como a Páscoa e o Yom Kippur, que tinham significados profundos na tradição judaica. Judeus, fariseus e saduceus. Durante seu ministério, Jesus interagiu com grupos religiosos judaicos, como os fariseus e os saduceus, e muitas vezes debatia com eles sobre questões religiosas e éticas. Moral e ética judaicas. Muitos dos ensinamentos éticos e morais de Jesus, como amar o próximo, buscar justiça social e demonstrar compaixão, têm suas bases nas tradições judaicas. Linguagem e terminologia judaicas. Jesus usava termos e conceitos judaicos em seus ensinamentos, como o reino de Deus, que era uma ideia central em sua mensagem. Entender como o pensamento de Jesus foi influenciado pelo judaísmo nos ajuda a situar seus ensinamentos em uma tradição religiosa e cultural. Ele não veio para abolir a lei judaica, mas para cumprir o que estava escrito nela. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Seu trabalho pode ser considerado como uma continuação das tradições religiosas judaicas, enquanto também trazia novas perspectivas e interpretações sobre a fé e a prática religiosa. Essa visão é essencial para compreender a conexão entre o cristianismo e o judaísmo, e como a mensagem de Jesus se desenvolveu no contexto judaico. A essência do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um dos ensinamentos mais famosos de Jesus, encontrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 a 7. Ele traz um conjunto de princípios éticos e lições que influenciaram significativamente a filosofia, a ética e a espiritualidade no Ocidente. Embora muita gente conheça algumas partes famosas do Sermão da Montanha, como as bem-aventuranças, existem detalhes menos conhecidos que ajudam a compreender melhor seu significado. Aqui estão alguns pontos importantes sobre o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças. O Sermão da Montanha inicia com as bem-aventuranças, declarações sobre características e atitudes abençoadas e importantes para Deus. Essas incluem: bem-aventurados os pobres de espírito e bem-aventurados os pacificadores, entre outras. Lei e graça. No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre a lei judaica, não para revogá-la, mas para dar uma interpretação mais profunda e espiritual. Ele destaca o valor do coração e da intenção por trás do que fazemos. Amor ao próximo. Jesus ensina a importância de amar o próximo de forma ampla, o que inclui amar até mesmo aqueles que são nossos inimigos. Ele incentiva aqueles que o seguem a praticarem a misericórdia, a compaixão e a justiça. Oração e relação com Deus. Jesus oferece a oração do Senhor, Pai Nosso, como um modelo de como se relacionar com Deus em oração. Ele destaca o valor da humildade e da fé em Deus. Não julgar. Jesus adverte contra o julgamento precipitado dos outros e nos encoraja a sermos autocríticos e compassivos. A fundação sólida. Ele conclui o Sermão da Montanha com a parábola das casas construídas sobre a rocha e sobre a areia, destacando a importância de construir uma base sólida em seus ensinamentos. O Sermão da Montanha é um importante manual para a ética e a moral cristãs, representando a visão de Jesus sobre o reino de Deus. Ele questiona as regras da sociedade da época, destacando o valor da humildade, do amor ao próximo e da busca por uma vida centrada em Deus. As ideias universais de justiça, compaixão e retidão presentes no Sermão da Montanha ainda impactam e motivam pessoas de todas as crenças e culturas ao redor do mundo. A controversa lava-pés. A cerimônia de lavagem dos pés realizada por Jesus durante a última ceia é um dos eventos menos conhecidos de sua vida, mas extremamente simbólicos e controversos. Este ato humilde e surpreendente demonstra a mensagem de serviço e humildade que Jesus pregava. A passagem mais conhecida sobre a lavagem dos pés encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 13. Nela, Jesus realiza o seguinte ato. Durante a última ceia com seus discípulos, Jesus se levanta, veste uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso costumava ser feito por escravos ou servos e era visto como humilhante. Pedro, um dos discípulos, inicialmente se recusa a permitir que Jesus lave seus pés, mas Jesus insiste, explicando que esse ato é um exemplo de humildade e serviço que seus seguidores também deveriam adotar. O significado por trás desse gesto é profundo e tem várias camadas. Humildade e serviço. Jesus estava ensinando a importância da humildade e do serviço aos outros. Ele demonstrou esse comportamento ao fazer uma tarefa simples que geralmente caberia a um servo. Amor e aceitação.
lavar os pés também representa o carinho e a aceitação de Jesus por seus seguidores, sem importar seus erros ou impurezas. Igualdade. Lavando os pés dos discípulos, Jesus realçou que todos aqueles que o seguiam eram iguais, não importando o lugar que ocupavam na sociedade. Exemplo a ser seguido, ele instruiu seus seguidores a fazerem o mesmo, ou seja, servirem uns aos outros com amor e humildade. Essa situação ilustra de forma marcante a maneira como Jesus encarava a liderança e o ato de servir, questionando as convenções sociais e culturais de sua época. Além disso, a lavagem dos pés se tornou um ritual importante em algumas tradições cristãs, especialmente durante a Semana Santa, quando os líderes religiosos lavam os pés dos membros da congregação como um gesto de humildade e serviço. Assim, a mensagem da lavagem dos pés ecoa na fé e na visão cristã sobre servir e ser humilde, mesmo nos tempos atuais. A Última Ceia e a Páscoa Judaica. A Última Ceia é um dos eventos mais significativos na vida de Jesus e na tradição cristã. O fato da Última Ceia ter acontecido durante a Páscoa Judaica, chamada Ceia do Ceder, torna esse evento ainda mais especial. A Páscoa Judaica é uma festa religiosa que comemora a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, conforme narrado no livro de Êxodo na Bíblia hebraica. Durante o Ceder da Páscoa, os judeus seguem diversas tradições e rituais, como comer pão sem fermento, matizá, ervas amargas e cordeiro assado. A Última Ceia ocorreu quando Jesus se reuniu com seus discípulos para celebrar a Páscoa Judaica. Durante essa refeição, ele realizou um ato simbólico que se tornaria central para a fé cristã, a instituição da Eucaristia. Os principais elementos desse evento são os seguintes: o pão e o vinho. Jesus tomou um pedaço de pão sem fermento e um cálice de vinho durante a refeição. Ele abençoou o pão e o vinho, e disse aos discípulos que o pão era o seu corpo e o vinho era o seu sangue, que seriam dados em sacrifício para a remissão dos pecados. A nova aliança. Jesus disse que o pão e o vinho representavam a nova aliança entre Deus e a humanidade, que estava sendo selada por meio de sua morte iminente. Memória e continuação. Ele instruiu seus discípulos a fazerem isso em sua memória, transformando a celebração da Páscoa Judaica em uma celebração cristã, que posteriormente se tornou a Eucaristia ou Santa Ceia, um sacramento central do cristianismo. A Última Ceia, que aconteceu durante a Páscoa Judaica, simboliza a transição do antigo ritual judaico para o novo ritual cristão. Ela conecta a mensagem de Jesus à tradição judaica e redefine seu significado espiritual, apontando para sua morte sacrificial e a promessa de redenção e vida eterna. Portanto, esse evento não apenas marca um momento crucial na vida de Jesus, mas também é fundamental para a fé cristã, pois representa a crença na presença contínua de Jesus no pão e no vinho da Eucaristia, bem como a promessa de salvação e reconciliação com Deus. A coroa de espinhos. A coroa de espinhos é um dos símbolos mais conhecidos da história de Jesus, representando sua humildade e sua realeza espiritual. Isso aconteceu durante a Paixão de Cristo, a sequência de eventos que levou à sua crucificação, como conta a história cristã. O episódio da coroa de espinhos é descrito em vários evangelhos do Novo Testamento, incluindo Mateus, capítulo 27, do versículo 27 ao 31, Marcos, 5:16 da manhã - 20 João, capítulo 19, do versículo 2 ao 6. Conforme essas histórias, depois de Jesus ser espancado pelos soldados romanos, eles zombaram dele chamando-o de Rei dos Judeus, e resolveram colocar uma coroa de espinhos em sua cabeça. Aqui estão alguns aspectos importantes desse evento. Zombaria e humilhação. A coroa de espinhos, uma capa roxa e a inscrição, Rei dos Judeus, em um pedaço de papel, foram zombarias cruéis e humilhantes feitas pelos soldados romanos. Eles zombaram da suposta realeza de Jesus, mostrando desrespeito e escárnio. Simbolismo da coroa. A coroa de espinhos também tem um significado simbólico profundo. Ela representa a dor física que Jesus suportou, bem como a carga espiritual de nossos pecados que ele carregou na crucificação. Os espinhos são frequentemente vistos como um símbolo do sofrimento humano. Realeza espiritual. Curiosamente, a coroa de espinhos também representa a realeza espiritual de Jesus. Embora ele tenha sido zombado como Rei dos Judeus, de maneira irônica, os cristãos acreditam que ele é verdadeiramente o Rei espiritual e o Messias prometido. A coroa de espinhos exemplifica a crueldade e o simbolismo na história da crucificação de Jesus. Ela ressalta a ideia cristã de que Jesus, o Rei dos Judeus, não veio para estabelecer um reino terreno, mas sim para oferecer a redenção e a salvação espiritual.
Portanto, a coroa de espinhos é um lembrete poderoso do sacrifício de Jesus e do significado profundo de sua vida e morte para os cristãos. A sepultura de Jesus. A sepultura de Jesus é fundamental na história cristã de sua morte e ressurreição. Ela desempenha um papel crucial na compreensão da ressurreição de Jesus e é frequentemente referida como parte do credo cristão. Aqui estão alguns detalhes importantes sobre a sepultura de Jesus. Sepultamento rápido. De acordo com os evangelhos, após a crucificação de Jesus, José de Arimateia, membro do Sinédrio, o conselho judaico, e Nicodemos, outro seguidor secreto de Jesus, conseguiram a permissão de Pilatos, o governador romano, para remover o corpo de Jesus da cruz e enterrá-lo antes do início do sábado judaico. Túmulo novo. Jesus foi colocado em um túmulo novo. Isso é significativo porque, de acordo com a tradição judaica, apenas os ricos ou pessoas influentes poderiam se dar ao luxo de ter um túmulo novo. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 57 ao 61 descreve o túmulo como sendo escavado na rocha e novo, no qual ainda ninguém tinha sido posto. Ressurreição. A sepultura de Jesus se torna o local onde ocorre o evento central da fé cristã, a ressurreição. De acordo com os evangelhos, no terceiro dia após a crucificação, um terremoto abalou a área e o túmulo foi encontrado vazio. Anjos anunciaram a ressurreição de Jesus, que mais tarde apareceu a seus discípulos. Localização disputada. O lugar exato onde Jesus foi sepultado é motivo de discussão e debate. Existem várias igrejas e locais em Jerusalém que afirmam serem o local do Santo Sepulcro, o local tradicionalmente associado ao túmulo de Jesus. Essa disputa existe há séculos, mas o Santo Sepulcro continua sendo um local de peregrinação cristã. O túmulo e a ressurreição de Jesus são partes essenciais da crença cristã. Crer na sepultura e na subsequente ressurreição de Jesus ao terceiro dia é uma declaração fundamental de fé para os cristãos. A sepultura vazia simboliza a vitória sobre a morte e a promessa da vida eterna, que é uma parte fundamental da esperança cristã. Portanto, a sepultura de Jesus é mais do que um mero detalhe histórico, ela é um símbolo poderoso da ressurreição e da fé cristã. A ressurreição e suas testemunhas. A ressurreição de Jesus é o acontecimento central e mais importante da fé cristã. Segundo o relato dos evangelhos do Novo Testamento, Jesus foi crucificado, morreu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Esse evento é crucial porque confirma a divindade de Jesus e sua vitória sobre a morte, tornando-o o Messias e o Salvador do mundo, de acordo com a crença cristã. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a ressurreição de Jesus e as testemunhas desse evento. Testemunhas oculares. Os evangelhos falam de várias pessoas que viram a ressurreição de Jesus. Isso inclui as mulheres que foram ao túmulo na manhã de domingo após o sábado judaico, bem como os discípulos, que relataram encontros com Jesus ressuscitado. As mulheres no túmulo. Nos evangelhos, as primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres, incluindo Maria Madalena e outras. Isso é importante porque, naquela sociedade, as palavras das mulheres geralmente não eram valorizadas, tornando a presença delas na história um testemunho forte da ressurreição. Aparecimentos de Jesus ressuscitado. Os evangelhos relatam vários aparecimentos de Jesus após sua ressurreição. Ele se encontrou com seus discípulos, conversou com eles e até compartilhou refeições com eles, demonstrando que estava verdadeiramente vivo. Dúvidas e convicção. No início, alguns dos seguidores não tinham certeza sobre a ressurreição de Jesus, mas depois de encontrá-lo e estar com ele, eles acreditaram firmemente que ele estava vivo. Missão da Igreja. A ressurreição de Jesus deu aos primeiros discípulos uma missão transformadora: pregar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações, com a promessa da presença contínua de Jesus com eles, a chamada Grande Comissão. Impacto na teologia cristã. A ressurreição de Jesus é um ponto-chave na teologia cristã. Ela é vista como a base da esperança da vida eterna e da reconciliação com Deus. Além disso, a ressurreição é frequentemente interpretada como a derrota da morte e do pecado. A ressurreição de Jesus é um acontecimento profundo e misterioso que vai além da compreensão humana. Ela é celebrada anualmente na Páscoa e é uma fonte de consolo e esperança para os cristãos em todo o mundo. A crença na ressurreição de Jesus é um dos principais pilares da fé cristã e molda a visão cristã da vida, da morte e do significado último da existência humana. As testemunhas oculares desse evento desempenharam um papel fundamental em transmitir a mensagem da ressurreição e estabelecer a base para a fé cristã.
A ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus é um evento importante na fé cristã que é celebrado 40 dias após a Páscoa. É a crença de que Jesus, após sua ressurreição, ascendeu ao céu diante de seus discípulos. Esse evento é registrado no Novo Testamento, especificamente nos Evangelhos de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a ascensão de Jesus. Local e significado. A ascensão de Jesus ocorreu no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Ela é vista como o cumprimento das promessas de Jesus de que ele retornaria ao Pai após sua ressurreição. Essa ascensão é interpretada como a volta de Jesus à sua posição divina no céu. A Grande Comissão. Antes de ascender ao céu, Jesus deu a seus discípulos a chamada Grande Comissão. Ele instruiu-os a pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Essa comissão é considerada a missão fundamental da Igreja cristã. Promessa do Espírito Santo. Antes de sua ascensão, Jesus também prometeu enviar o Espírito Santo para capacitar seus discípulos a cumprir sua missão. Essa promessa se concretizou no dia de Pentecostes, 10 dias após a ascensão, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e os capacitou com poder para testemunhar e espalhar o Evangelho. A natureza da ascensão. A natureza da ascensão de Jesus é uma questão teológica. Enquanto alguns cristãos interpretam isso de maneira literal, acreditando que Jesus fisicamente subiu aos céus, outros veem isso como uma descrição simbólica ou metafórica do retorno de Jesus à presença divina. Esperança cristã. A ascensão de Jesus é vista como um sinal da promessa da vida eterna e da esperança cristã. Ela simboliza a vitória de Jesus sobre a morte e a ascensão à sua posição divina, abrindo caminho para a vida eterna para aqueles que creem nele. A ascensão de Jesus é um evento central na fé cristã, marcando a exaltação de Jesus como Senhor e Salvador. Ela também dá início à missão da Igreja de proclamar o Evangelho globalmente. A celebração da ascensão é essencial no calendário cristão, lembrando a promessa de Jesus de estar sempre com seus seguidores. O uso da parábola. Jesus usou parábolas para ensinar mensagens espirituais e morais de forma eficaz. As parábolas são histórias curtas e simples que contêm lições ou ensinamentos profundos. Parábolas eram um jeito comum de ensinar na tradição judaica e ainda são importantes no ensinamento cristão. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre o uso de parábolas por Jesus. Acessibilidade. Jesus usou parábolas para tornar suas mensagens acessíveis ao público em geral. Eram fáceis de entender, até para quem tinha pouco estudo, e frequentemente usavam situações e imagens do dia a dia. Ilustrações vivas. As parábolas usavam comparações e figuras familiares para explicar princípios espirituais. Por exemplo, a parábola do semeador usa a imagem da semeadura e do solo para explicar como as pessoas recebem e respondem à palavra de Deus. Profunda lições morais e espirituais. Embora as parábolas fossem simples em sua forma, elas frequentemente continham lições morais e espirituais profundas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano ensina sobre o amor ao próximo e a importância da compaixão. Desafio e reflexão. As parábolas também eram frequentemente desafiadoras e provocativas. Elas levavam os ouvintes a pensar mais profundamente sobre questões espirituais e morais e a aplicar essas lições às suas próprias vidas. Uso estratégico. Jesus usava parábolas estrategicamente para responder a perguntas, ensinar lições específicas e até mesmo para corrigir mal-entendidos. Por exemplo, ele contou a parábola do filho pródigo em resposta às críticas dos fariseus e escribas sobre seu relacionamento com pecadores e publicanos. A parábola começa com um pai que tinha 2 filhos. O filho mais jovem pede sua parte da herança e parte para uma terra distante, onde desperdiça seu dinheiro em uma vida de luxúria e extravagância. No entanto, uma grande fome atinge a terra, e o filho mais jovem se encontra em extrema necessidade. Ele decide voltar para a casa de seu pai, esperando ser tratado como um de seus empregados, já que ele não se considera digno de ser chamado de filho. Enquanto ele ainda está longe, o pai o vê e corre para encontrá-lo. O pai o recebe de volta com alegria, vestindo com as melhores roupas e realizando uma festa em sua honra. Enquanto isso, o filho mais velho fica ressentido com a atitude de seu pai, considerando injusto o tratamento dado ao filho mais novo. O pai explica que eles devem celebrar a volta do filho perdido, pois ele estava perdido e agora foi encontrado.
A parábola do filho pródigo é uma narrativa poderosa sobre o amor, a misericórdia e a reconciliação divina. Envolvimento ativo dos ouvintes. As parábolas frequentemente envolviam os ouvintes em um processo ativo de reflexão. Jesus frequentemente perguntava aos ouvintes o que eles achavam das parábolas, incentivando a discussão e a aplicação pessoal. As parábolas de Jesus são essenciais em seu ensinamento, ainda servindo de inspiração e sabedoria para os cristãos hoje, abordando questões espirituais, morais e éticas. Além disso, elas são estudadas em um contexto mais amplo como exemplos de narrativa eficaz em literatura e filosofia. Jesus e a política de seu tempo. A relação entre Jesus e a política de seu tempo é um tópico complexo e muitas vezes debatido pelos estudiosos e teólogos. Jesus viveu em uma época de agitação política na Judéia do século I, uma província romana, e sua mensagem e ações tinham implicações políticas e sociais. Aqui estão alguns aspectos importantes dessa relação. Contexto político. Na época de Jesus, a Judéia estava sob o domínio do Império Romano. A região estava sujeita a autoridades romanas, como o governador romano e seus representantes locais, bem como a tributos e leis romanas. Mensagens de justiça social. A mensagem de Jesus frequentemente incluía temas de justiça social e preocupação pelos oprimidos e marginalizados. Ele pregava o amor ao próximo, a compaixão pelos pobres e a igualdade de todos perante Deus. Impostos e tributos. Jesus foi questionado sobre questões relacionadas aos impostos. Em um episódio, ele respondeu à pergunta sobre se era lícito pagar impostos a César, dizendo: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Mateus, capítulo 22, versículo 21. Essa resposta é vista como uma distinção entre o reino espiritual e o reino político. Oposição religiosa e política. Tanto líderes religiosos quanto políticos estavam preocupados com as atividades de Jesus. Os líderes religiosos judeus, como os fariseus e os saduceus, frequentemente se opunham a ele, enquanto as autoridades romanas o consideravam uma figura potencialmente subversiva. Reino de Deus. A principal mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus, uma realidade espiritual que ia além das questões políticas daquela época. Ele não procurou criar um reino político na terra, mas sim um reino espiritual de justiça, amor e reconciliação com Deus. Prisão e crucificação. Jesus foi preso e crucificado sob acusações que envolviam motivos políticos, como ser chamado de Rei dos Judeus. Sua morte foi uma execução romana, destinada a eliminar qualquer potencial ameaça à ordem pública. É importante notar que Jesus não era um líder político tradicional. Sua missão era espiritual, priorizando questões de fé, moral e salvação em vez de preocupações políticas ou sociais imediatas. Ainda assim, suas ações e ensinamentos tiveram impacto na política, desafiando estruturas de poder e normas sociais da época. Entender a conexão entre Jesus e a política de sua época é um desafio complexo, sujeito a variações nas interpretações teológicas. No entanto, é amplamente aceito que a mensagem de Jesus transcendeu as questões políticas imediatas, alcançando questões espirituais e éticas mais profundas. Jesus como curandeiro. Jesus era conhecido como um curador em seu tempo, e seu trabalho de cura é uma parte importante de sua história no Novo Testamento. Ele realizou inúmeras curas milagrosas, aliviando o sofrimento das pessoas e demonstrando seu poder divino. INBSP. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre Jesus como curador. Variedade de curas. Os evangelhos mostram Jesus realizando diversas curas, como restaurar a visão aos cegos, a audição aos surdos, a capacidade de andar aos coxos e até mesmo trazendo os mortos de volta à vida, como o caso de Lázaro. Compaixão e misericórdia. As curas de Jesus eram cheias de compaixão e misericórdia. Ele se importava com as pessoas doentes e sofrendo, proporcionando não apenas cura física, mas também conforto espiritual. Fé dos recebedores. Jesus frequentemente lembrava como a fé era importante para as pessoas que buscavam sua cura, dizendo coisas como: "A tua fé te curou." A fé era vista como algo essencial para a obtenção da cura. Sinal do reino de Deus. As curas realizadas por Jesus eram vistas como sinais do reino de Deus. Elas demonstravam o poder de Deus sobre o sofrimento e a doença e apontavam para a chegada do reino de Deus na terra. Oposição religiosa. As ações de cura de Jesus muitas vezes eram combatidas pelas autoridades religiosas da época, como os fariseus e escribas, que viam o que ele fazia como uma ameaça à ordem religiosa estabelecida. Ensino e exemplo.
As curas de Jesus não apenas aliviavam o sofrimento físico, mas também ensinavam importantes lições espirituais sobre fé, perdão, compaixão e confiança em Deus. Continuação na tradição cristã. A tradição cristã sempre enfatizou a cura, com muitos crentes acreditando que a oração e a fé têm o poder de curar. Além disso, a Igreja Católica tem um sacramento chamado Unção dos Enfermos, dedicado à cura. As curas de Jesus são essenciais para entender sua identidade como o Filho de Deus e Salvador. Elas evidenciam seu poder sobre o sofrimento e a doença, ao mesmo tempo que revelam seu amor e compaixão pelos necessitados. Além disso, as curas de Jesus apontam para o reino de Deus, convidando as pessoas a depositar fé e confiança em Deus. Elas continuam a ser uma parte relevante na tradição cristã, exemplificando o cuidado divino pelos enfermos e necessitados. O significado do pão e do vinho. O pão e o vinho na ceia do Senhor, também chamada de Santa Ceia ou Eucaristia, têm grande importância na fé cristã e ocupam um lugar importante nos rituais e ensinamentos das denominações que celebram esse sacramento. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre o significado do pão e do vinho na ceia do Senhor. Memória da última ceia de Jesus. A ceia do Senhor é uma refeição ritual que tem suas raízes na última ceia de Jesus com seus discípulos, conforme descrito nos Evangelhos. Durante essa refeição, Jesus tomou pão e vinho, abençoou-os e deu-os aos discípulos, instruindo-os a fazê-lo em sua memória. Corpo e sangue de Cristo. Uma interpretação comum da ceia do Senhor é a crença na presença real de Cristo no pão e no vinho. Muitas denominações cristãs, como a Igreja Católica e a Ortodoxa, acreditam que o pão e o vinho de alguma forma se tornam o corpo e o sangue de Cristo durante a Eucaristia, conhecido como a doutrina da transubstanciação. Lembrança e memorial. Outras denominações cristãs, como as protestantes, veem o pão e o vinho como um memorial da morte e ressurreição de Jesus. Eles acreditam que, embora o pão e o vinho não se tornem literalmente o corpo e o sangue de Cristo, eles são símbolos poderosos que representam o sacrifício de Jesus na cruz e o oferecimento de sua vida pela redenção da humanidade. Comunhão com Deus e com a comunidade. A ceia do Senhor também é vista como um meio de comunhão com Deus e com a comunidade de fé. Ao participar da Eucaristia, os cristãos renovam seu relacionamento com Deus e se unem como membros do corpo de Cristo. Refeição de ação de graças. A palavra Eucaristia vem do grego eucharistia, que significa ação de graças. A celebração da Eucaristia é uma oportunidade para os cristãos agradecerem a Deus pelo sacrifício de Jesus e pela graça da salvação. União espiritual. A Eucaristia é vista como uma oportunidade de experimentar uma união espiritual profunda com Cristo. Os cristãos acreditam que, ao participarem da ceia do Senhor, estão comungando com o próprio Cristo e recebendo graça espiritual. A interpretação do pão e do vinho na ceia do Senhor varia entre as denominações cristãs. Algumas enfatizam a presença real de Cristo, enquanto outras veem o pão e o vinho como símbolos poderosos. No entanto, independentemente da interpretação, a ceia do Senhor continua sendo um sacramento fundamental na vida da Igreja cristã e uma oportunidade de adoração, comunhão e reflexão sobre a centralidade de Cristo na fé cristã. Jesus é uma figura complexa, cuja vida e ensinamentos continuam a intrigar e inspirar pessoas em todo o mundo. Estes 17 fatos pouco conhecidos nos oferecem uma visão mais profunda do homem por trás da lenda e como ele moldou a história e a cultura de maneiras que vão além do que geralmente se percebe. Seu legado perdura, independente das crenças religiosas individuais, deixando um impacto duradouro na humanidade. Se você gostou deste conteúdo informativo e inspirador, não esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal para mais momentos inspiradores. Sua ação faz a diferença. Junte-se a nós e transforme sua vida hoje. Te vejo no próximo vídeo.